Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Alves, sou pastor e presidente da Igreja Pentecostal Resgatando Vidas aqui no estado do Goiás. Passando aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. E o tema do vídeo de hoje é: Pastor pode ser político? Eu vou repetir: pastor pode ser político? Antes de nós irmos para o vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aperta aqui no botão inscreva-se, aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Temos vídeos aqui todas as semanas, amém? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E o que você acha? Pastor pode ser político? Deixa aqui nos comentários abaixo a sua opinião. Amém? Abre neste momento as suas Bíblias comigo em Atos, capítulo de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Meus irmãos, eu quero aqui dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu quero falar aqui do cristão e a política. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não encontramos nenhum respaldo bíblico quanto à proibição de um cristão sobre envolver na política. Pelo contrário, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós observamos a Bíblia Sagrada, vimos homens que foram políticos, que exerceram funções políticas em seus tempos. Podemos aqui citar José, podemos aqui também citar Daniel, entre outros que tiveram a sua função, os seus cargos políticos. A segunda parte deste vídeo, eu quero aqui falar, é sobre o pastor ou o líder e a política. Quando se refere ao cristão de modo geral, uma pessoa evangélica, não há nenhuma proibição quanto a essa pessoa se envolver na política. Então, alguém está me perguntando: pastor, eu sou membro de uma igreja, eu participo de uma igreja e eu quero me lançar a ser um candidato, concorrer a um cargo político. É pecado? Não, não existe nenhum respaldo bíblico quanto a essa proibição de você exercer essa função ou concorrer a este cargo político. Na verdade, o cargo político é um emprego, só que um emprego público. Então, você vai trabalhar para a sociedade. Então, não há nenhum respaldo bíblico quanto a isso, proibindo de um cristão exercer esse cargo político. Segunda parte, pastor e a política. Aqui já é um pouco diferente. E o texto a qual nós lemos nos mostra claramente sobre isto. Eu quero falar aqui sobre o pastor e a política, ou um líder e a política, porque nós encontramos claramente, de acordo com a palavra de Deus, Deus, quando escolhe alguém, Deus, quando separa alguém, Deus quer ele exclusivo para o ministério. Deus quer esta pessoa exclusiva para liderar, para governar, para reger, para presidir a igreja ou o povo a qual ele chamou. O grande problema aqui que nós encontramos, de acordo com a palavra e o texto que nós lemos,
Vai acontecer isso na igreja primitiva. A Bíblia vai falar que neste momento, no texto a qual nós acabamos de ler, acontece um problema, porque a igreja cresce. E aí vai vir uma reclamação dizendo que as viúvas estão desamparadas. Mas o que é que os apóstolos vão fazer neste caso? Os apóstolos vão dizer: nós vamos levantar homens capacitados para este importante negócio. Só que nós, ou seja, os 12, nós não podemos deixar a palavra para poder servir a mesa. Ou seja, peraí, eles tinham em mente, a prioridade era a pregação do evangelho, a prioridade era a oração. É por isso que no versículo 4 vai dizer: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A palavra perseverar aqui quer dizer, eles vão dedicar tempo, eles vão dedicar o seu tempo em pregar a palavra, em expandir o evangelho, em fazer o ministério do Senhor conhecido. Eles iam dedicar tempo à oração. Então, peraí, aqui existe um pequeno problema. O líder, um pastor ou um líder religioso, aqui nós encontramos uma proibição, ou pelo menos aqui nós encontramos aqui inserido, que ele é exclusivo para o reino de Deus. No Antigo Testamento, da mesma forma, os levitas, se você ler, eles não recebem herança, porque a herança deles é o Senhor. E eles vão dedicar exclusivamente ao ministério. Eles vão dedicar exclusivamente ao Senhor. O Senhor não queria eles envolvidos em outras coisas, mas exclusivo para Ele. Então, peraí. Então, quando um pastor resolve se candidatar a um cargo político, aí temos um problema. Porque esse pastor vai dividir, vai consorciar as duas coisas. E aqui Jesus não aceita. Não tem como. Você vai deixar de fazer, você vai deixar de cumprir o ministério da forma correta. Se você é um pregador itinerante, tem um ministério de evangelista, se você é um missionário, se você é um pastor, você não vai cumprir com o seu ministério da forma correta, porque você vai dedicar meio tempo ao cargo político e você vai tentar dedicar uma outra parte ao seu ministério. Você vai tentar consorciar as duas coisas, ambas, ou uma vai ficar mal feita, ou outra você vai dedicar mais tempo do que outra. Não tem como consorciar as duas coisas. É aqui que nós aprendemos. Exemplo, se você é um pastor, aí você exerce um cargo político, aí você está dentro de uma câmara de vereador, deputado, senador, não sei a função que você estiver ocupando. Aí um membro da sua igreja, a qual você está fazendo, a qual você é um líder espiritual, está passando por algum momento de dificuldade, te manda uma mensagem naquele momento e você está dentro de um gabinete, atendendo ali as necessidades ali que você faz parte, que você se candidatou para aquilo. Enquanto aquele membro está mandando mensagem, você não pode responder ele. E se aquele membro estiver prestes a suicidar? Ele vai falar assim: meu pastor não quer falar comigo. E aí ele pega e suicida. Aí quando você retornar para a sua igreja, você tem a notícia: aquele membro acabou de cometer suicídio. E aquela mensagem, se você fosse um pastor e estivesse 100% dedicado à obra, você poderia ter poupado aquela vida. Então, Jesus, ele quer o líder, o pastor, o evangelista, o missionário, aquele que é chamado ao ministério, não pode dedicar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você faça uma coisa, ou você faça outra. Pastor, eu sou pastor e eu quero me candidatar. Então renuncia seu cargo pastoral, vai exercer a sua candidatura e deixa a igreja, deixa que Deus levante outra pessoa para poder exercer. Porque você não vai conseguir exercer com excelência. Terceiro ponto, eu quero falar aqui sobre a igreja e a política. Olha aqui, a igreja e a política. Hoje também nós vemos muito isso aqui acontecendo. A igreja tem se transformado em palanque político.
Deixa eu ler somente um versículo da palavra do Senhor para você entender. Olha aqui, ó. Olha o que diz em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxo e os curou. Nós vemos aqui claramente, não precisa nem explicar, Jesus aqui totalmente transtornado, irado com aquilo que estava acontecendo dentro da casa de Deus. Está dizendo, opa, peraí, a minha casa será chamada casa de oração. Não é cargo, não é para nós exercer dentro da igreja, dentro do contexto ministerial, transformar o púlpito, transformar o altar da igreja em palanque para a política. O que nós estamos vendo hoje, principalmente nos dias atuais, nós estamos vendo hoje políticos subindo ao altar, não para falar de Deus, não para poder pregar mensagem, mas para poder pedir voto, falar dos seus projetos, que não tem nada a ver. Quer falar de política? Aluga um ginásio. Quer falar de política? Aluga um local, manda o convite, a igreja, como cidadã, ela vai lá e participa. Mas dentro do templo, o templo é local onde se prega a palavra. É local onde nós cantamos louvores a Deus. Aonde nós estamos ali para cultuar ao Senhor. Nós não estamos ali para ouvir político. Nós não estamos ali para ouvir falar de política. Nós estamos ali para ouvir falar de Deus. Então, quando se envolve igreja e política, não podemos confundir as coisas. Igreja é um local santo. Igreja é um local separado, exclusivo para o Senhor. É um local de adoração ao nome de Deus. Então, só recapitulando aqui, um cristão no modo geral e a política. Pastor, um cristão pode se envolver na política? Não tem nenhum respaldo bíblico que proíba um cristão de se candidatar ao cargo político. Pelo contrário, nós vemos personagens que foram políticos. Agora, um pastor e a política, estou falando de líderes aqui, aí a Bíblia já é contra. Porque se ele dividir, consociar, ele não vai conseguir cumprir com excelência. Terceiro, igreja e política. Igreja não é palco político. Igreja é local aonde nós falamos de Deus. Os irmãos não trabalhou o dia todo, está cansado, foi ali não para ouvir falar de política, foi ali para ouvir falar de Jesus. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Compartilha, deixa seu like e até a próxima em nome de Jesus. Deus abençoe.